Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. Banco Santander, que ele é negociado na bolsa sob o ticker SAMB, né? S-A-N-B, SAMB 3, SAMB 4 e SAMB 11. O Banco Santander vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, como eu disse, né? Esse aqui a gente vai fazer uma leitura do Banco Santander. Ele é negociado na bolsa sobre o ticker SAMB 4, SAMB 3 e SAMB 11. Qual a diferença entre eles, né? Esse SAMB 3 são ações ordinárias, ações com direito a voto. O SAMB 4 são ações preferenciais, com preferência no recebimento dos dividendos. E o SAMB 11, ele aqui é uma cesta de ações. Aqui eu acabei escolhendo o SAMB 4 porque ele tem o maior dividendo atualmente. Na data que eu gravo o vídeo, então, essa ação está sendo negociada ali a R$ 14,68. Teve como mínima no último ano 11,73 e máxima de 15,67. Ele está com 6,20 de dividend yield e ele tem uma valorização ali de 2,44% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, eu sempre falo, né? Eu prefiro ver pelo outro site lá, porque aqui é uma cotação dos descontados dividendos. E esse aqui é a cotação real que a empresa teve. Aqui também expande para os 10 últimos anos. Então, o que a gente observa? Que lá nos idos de 2015, essa ação estava sendo negociada a valores baixos, ali na casa de 5 e pouco. Veio numa boa crescente, ó, em 2017 já estava a R$10, em 2018 já estava ali a 15. Durante o período ali antes da pandemia, a renda variável estava bem eufórica, estava com bastante ágil, né? Então essa ação chegou a ser negociada a 20, quase R$25 antes da pandemia. E aí, durante a pandemia, as ações desabam para patamares ali de R$15, 12 e pouquinho. Passada a pandemia, ela se recupera, voltando a patamares novamente ali, ó, de R$20, R$24 mais ou menos, mas ocorreu um arrefecimento, uma queda aí nas cotações da ação, ficando durante um período ali mais ou menos nesse patamar atual de R$15. Às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, mas atualmente a ação está de lado nesse patamar de mais ou menos R$15. Voltando aqui para o site, o que a gente observa? Aqui a gente vai ver algumas informações, né? Então a gente vê que essa ação é ação preferencial, ela tem 100% de tag along e tem, assim, por se tratar de bolsa, tá? É uma liquidez muito baixa, ela negocia uma média de 1 milhão por dia. Essa ação código 4 e a código 3, elas não fazem parte do Ibovespa. Somente o Santander 11 que faz parte do Ibovespa, tá? Então o Santander 11, ele negocia uma média de 50 e poucos milhões. Ainda assim, para a bolsa, não está entre as maiores liquidez, mas já é uma liquidez bem melhor. Continuando aqui, a gente chega nos indicadores do banco. Então, atualmente, esse banco está com um dividend yield na casa de 6,20. Mas nunca olhe os indicadores, apenas o retrato atual. Olhe para o passado para entender minimamente como que é mais ou menos a média dessa empresa. Então a gente observa o seguinte, que o banco, ele costuma ter um dividendo aí, ó, nessa faixa, entre 7%, 6% mais ou menos, chegou a ter 9%, 8%, ou seja, o dividendo atual está em linha aí com os últimos anos da empresa. Já teve alguns valores aqui destoando aqui, mas com certeza isso aqui é alguma questão de erro na bolsa aí. Então atualmente ele está com dividendo em linha com o que ele entrega nos últimos anos. No quesito de PL, preço sobre lucro, atualmente está ali quase 10 vezes, tá? O que não é um PL muito alto para banco. Então ele também está em linha ali com o PL médio do banco. Ele já chegou a ser negociado ali recentemente até por 12 vezes, mas durante os períodos que o banco estava um pouco mais depreciado, chegou a ser negociado na casa de 7 vezes ali, quase 8 vezes. Então, atualmente, né, ele está num patamar mediano ali, próximo das suas médias, né? 9,34 vezes é um PL próximo das médias. No quesito ali de PVP, preço sobre valor patrimonial, o banco ainda está descontado, sendo negociado ao PVP de 0,90. Teoricamente, ele está ali com 10% de desconto sobre o seu valor patrimonial. Também na média, a gente vê que o banco costuma negociar com ágil. Às vezes a 1,15, 1,70, 2,50, 2. E atualmente ele está no patamar um pouco mais baixo do que as suas médias, né, de 1. E ele está ali 0,79, atualmente ele está no patamar de 0,90, ainda assim um pouco mais barato do que as médias. Banco não costuma ter dívida, tá? Banco não pode ter endividamento. Então essa parte aqui de dívidas você não vê. O ideal é você buscar também, é interessante buscar o índice de Basileia e o índice de imobilização.
Esses dois índices aí mostram o quanto de recurso ele tem, né? E se o banco está saudável ou não, é muito bom olhar para esses índices aí. O valor patrimonial da ação ali, ó, hoje, teoricamente, o banco valeria R$16,31 e a gente viu que ele está nesses patamares de 15 e pouco, né? Aqui a gente vê os índices de eficiência do banco. O banco tem uma margem bruta ali de 39%, uma margem líquida de 7,79%, né? O ideal é que essa margem aqui seja um pouco melhor. O ROI do banco, ele está sofrendo com o seu ROI. O ideal aqui é que esse ROI seja, por ser uma instituição financeira, né? Que ele seja patamares de Selic. Por mais que a Selic esteja muito elevada, então o ROI mínimo ali deveria ser pelo menos uns 12, 13% ali o mínimo. Nesses patamares aqui significa que o banco não está com a melhor das performances. A gente vê também que o banco vem tendo um bom crescimento das receitas, mas em razão de problemas recentes aí, ele teve um recuo no seu lucro nos últimos 5 anos. Essa parte aqui a gente vai ver lá no final do vídeo, eu falo um pouquinho mais sobre esse tipo de situação. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho aí e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o canal aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com o clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, risório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, é uma planilha barata, acessível e que vai te ajudar na escolha de seus ativos. Adquirindo a nossa planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma também de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo agregador. Adquirindo os e-books, você tem um ótimo produto, mas também você apoia o canal financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Aqui nós voltamos ao site e a gente vê que quando consegue alugar ações, né, em média, pago quem consegue alugar suas ações ali uma média de 1,39%. É uma taxa até que interessante, né? Atualmente tem 12 contratos de aluguéis em aberto aí, né? E aqui a gente vê eventos corporativos. Isso aqui da ação 4. Provavelmente da Santander 11 deve ter aí mais ações alugadas aí, tá? Aqui a gente vê os eventos corporativos, quando que ocorre pagamentos. Eu trouxe aqui para o pagamento aqui para a gente ver no perfil anual. Mas a gente costuma ver que é um banco que paga a cada 3 meses, geralmente tem valores. Ali, ó, fevereiro, maio, agosto, ou novembro, ou dezembro, ou outubro, né? Então, de cada 3 em 3 meses ali, costuma ter pagamentos aí da empresa. E a gente vê o seguinte, que o banco vinha numa ótima ascensão no quesito de pagamentos, tendo como ápice ali de pagamentos ali durante o período ali de pandemia, né? Mas depois da pandemia, teve um arrefecimento no pagamento dos dividendos e ele veio numa decrescente. Acredito eu que esse ano vai voltar a subir ali, pode ser que ele consiga igualar ou superar os anos anteriores, mas que no horizonte aí de médio prazo, eu acredito que o banco possa voltar a entregar um rendimento, um dividendo melhor do que ele vinha entregando em anos anteriores. Continuando aqui, a gente vê os pagamentos que costuma fazer, né? Então aqui, ó, em 2025, eles fizeram pagamentos em fevereiro, maio, agosto, então outubro ou novembro pode ser que tenha mais um pagamento ainda para esse ano. Comparativamente com anos anteriores, ó, teve lá fevereiro, maio, agosto, ó, 2 pagamentos em novembro, tá bom? Então, provavelmente, se seguir, né, novembro, outubro ou dezembro, pode ser que tenha novos pagamentos aí. Também teve pagamentos ali em novembro de 2023, então provavelmente o mês mesmo que deve ter anúncio aí, pagamento de dividendos, em novembro deve ter mais uma parcela de pagamentos aí. Continuando aqui, a gente vê sobre bonificação. Não é um banco que costuma fazer bonificação. Lá em 2014, eles fizeram uma bonificação ali de 4,76%. Não teve desdobramento ou grupamento recente aí na empresa. E aqui a gente vê sobre payout. É muito importante, ao se observar uma empresa, tá? Empresas pagadoras de dividendo, o quanto de payout essa empresa costuma trabalhar. Como assim, Amu? Ora, payout é como se fosse pagamento para fora, né? Saída, né? Então, o quanto do lucro o banco paga aos seus cotistas? É importante ter esse tipo de noção, porque para você saber se está ficando recursos ali ou se ele está gastando muito com pagamento de dividendos.
Se ele gasta muito com pagamento de dividendos, o seu crescimento tende a não ser tão grande assim. O Banco Santander, tá? A gente tem aí 4 bancões listados na bolsa e tem um banco médio aí que é o Banco ABC. Agora estão surgindo outros bancos também, e na verdade esses aí funcionam tipo como gestoras, corretoras e também são bancos. Então, o Banco XP, Banco BTG, Banco BR Partners, Banco BMG, enfim, tem vários bancos nesse sentido aí. Mas enfim, ó, os bancos tradicionais, que é Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, são 4 excelentes bancos. O Banco Santander, teoricamente, é um banco que costuma partir muito para o segmento aí de dividendos. Eles gostam de pagar muitos dividendos. Ele costuma ter um payout aí mais elevado do que os outros bancos. Em contrapartida, ele tende a não ter um crescimento tão elevado quanto os seus concorrentes. Então, na média, a gente vê que ele costuma pagar um payout de 70%, 60%, 50%, 60%, que é um payout um pouquinho acima de outros bancos. E o ano passado, teoricamente, ele pagou 133% de payout. Amor, como que ele consegue pagar mais do que o lucro que ele teve? Ora, se vários anos ele não foi pagando, olha o tanto de reserva que ele vai fazendo. Em algum momento ele pode pegar e entregar todas essas reservas. O que acontece com o banco? Esse é um banco que ele é apenas um braço aqui no Brasil, mas ele é um banco espanhol. E aí, comumente, eles costumam pagar muito mais dividendo do que os outros, né? Um payout mais elevado, para mandar recursos lá para sua matriz, que fica na Espanha. Então, esse é um banco que, teoricamente, ele parte mais para o lado ali dos dividendos. E aqui mais abaixo a gente vê alguns indicadores ali, alguns valores do banco, né? Esse é um banco que, teoricamente, hoje ele vale 122 bilhões. E aí, note esse valor aqui de free float de 10%, tá? 9,98%. Daqui a pouco, no próximo intervalo, eu vou comentar a minha opinião a respeito do banco. Inclusive sobre a capa. Será que o banco vai fechar capital na nossa bolsa? Venhamos e convenhamos, né? 122 bilhões, 10% disso dá mais ou menos 12 bilhões. 12 bilhões de reais, se a gente considerar que o euro é mais ou menos 6, né? 1 para 6, é 2 bilhões de euros. Será que é tão difícil assim o Santander Espanha fechar capital aqui e comprar, né? Isso, lógico que eu estou fazendo aqui, não é bem assim que o cálculo é feito, porque tem que saber o valor de mercado e tal. Mas assim, né? Só comparativo não é tão difícil assim deles fecharem capital, caso eles queiram, tá? Então isso é um ponto a se observar. Esse é um banco ali que ele tem só em caixa, né? Ele tem ali 24 bilhões em disponibilidade. Então é um banco aí que tem bastante recursos ali à disposição ali para liquidez, né? Para solvência. Então, como eu disse, alguns bancos que existem aí, ó. Banco da Amazônia, Banco Mercantil, Banco Alfa, Banpará, Itaúsa, que nem é banco, né? Uma holding, né? Banco Modal Mais. Então, teoricamente, nenhum desses aqui são concorrentes diretos. Como eu disse, os concorrentes diretos aí vai ser Banco Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco. Teoricamente, são bancos aí concorrentes mais diretos desse banco aí. Qual o setor de sua ação, setor financeiro e outros, intermediário financeiro, do segmento aí de bancos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste banco, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia essa empresa, esse banco? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você acha que o Banco Santander seria um bom banco para investir? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu falo sobre algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não ativo, se eu sou ou não conflitado ao falar daquele ativo. Então, eu não tenho banco aqui no meu portfólio, não foi um banco das minhas escolhas, tá? Ele, assim, dos 4 bancos seria a minha última escolha. Eu acho que os outros aí eu teria preferência ao escolher o Santander, apesar de considerá-lo um bom banco. O fato de eu estar falando a respeito desse banco não significa que ele seja bom ou ruim. Eu acredito que o momento que ele está passando, que o Bradesco também está passando, agora o Banco Brasil também está passando por dificuldades, são situações temporárias, esporádicas, e que eles tendem a se recuperar. Inclusive o Banco Bradesco aí vem mostrando uma recuperação, teoricamente, até um pouco mais forte do que o Banco Santander, né? Mas são bancos excelentes, são bancos muito lucrativos, são bancos que continuam tendo resultado positivo, né? Então, como eu disse, acredito que seria um banco aí para compor uma carteira diversificada, né?
eu acho que ele pode estar numa carteira diversificada. Os quesitos de escolha vai do quanto você acredita, se ele está caro ou barato, se é um momento aí de você aproveitar teoricamente, né? E ele pode ter um bom crescimento futuro, se você gosta dos números aí trazidos, né? Então, depois que eu escolho um ativo, eu procuro levar, seguir, né? Eu não gosto muito de ficar fazendo rodízio, tentar achar qual a melhor oportunidade da vez. Então, não foi um ativo das minhas escolhas, mas eu considero ser um bom fundo aí, uma boa empresa, um bom banco. Aqui eu gostaria, né, de reforçar com vocês o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. Já passamos de 18.100 e eu tenho certeza e convicção que com a sua ajuda nós vamos chegar aos 18.500, 19, 20 mil. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aí a essa marca. O nosso canal também está lá em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui nós voltamos, né, ao site aqui e muitos gostam que eu trago esse tipo de comparativo aqui, né? Eu não baseio as minhas compras por esse gráfico, mas ele é interessante. Tem um dizer no mercado que, para quem buy and hold, tá? Você compra um bom ativo, fique tranquilo com as oscilações de curto prazo. No longo prazo, a cotação vai buscar o lucro. Então note, o banco teve um lucro ali, ó, mas a cotação vinha despencando. Até que em algum determinado momento, meio que antecipou uma queda do lucro. E aí o lucro ficou de lado, cotação de lado. E aí o lucro sobe, lógico que depois que a cotação vai começar a subir. Nesse interstício aqui, teve uma queda do lucro, mas a cotação continuou subindo. E aí chegou a ter euforia ao passo de a cotação superar teoricamente o lucro ali. Teoricamente, os melhores momentos para comprar é quando a empresa está a uma cotação abaixo do que seria o lucro. Quando ocorrem esses momentos aqui, ó, de queda na cotação e o lucro ainda está superior, né? Esses seriam bons pontos de entrada. Atualmente está meio que invertendo, né? A cotação agora está começando a subir e o lucro meio que está de lado. Teoricamente aqui, o melhor momento de compra deveria ser nesse ponto aqui também, né? Mas, de novo, eu não me baseio as minhas compras nesse gráfico, mas é um gráfico interessante para você ter uma visão mais de longo prazo. No longo prazo, não interessa se você comprou aqui, se você comprou aqui, aqui. No longo prazo, você vai observar que a cotação, né, tende a acompanhar o lucro. E, lógico, aqui seria um momento ruim para se posicionar. Mas até este momento aqui, quando você olha para o horizonte de longo prazo, se você voltar no tempo, você vai ver que até esse momento, como você faz diversas compras, né? Então, uma hora você vai comprar aqui, outra hora em cima, outra hora embaixo e tal. Dificilmente você vai comprar só nos maiores picos uma ação, né? Isso é quase improvável. No longo prazo, não vai fazer tanta diferença assim quando você se posiciona em um ativo, tá? Porque você faz diversas compras nele. Enfim, né? Eu gosto de trazer esse último gráfico aqui, por quê? Se você não entende muito de ações, mas você quer começar a fazer com que sua carteira ela seja diversificada, ela tenha também, porque assim, a gente fala muito sobre fundos imobiliários aqui no canal, mas se você quiser também começar a ter ações, seja brasileiras ou americanas e tal, passe a observar pelo menos essa linha. Eu falei diversos indicadores lá no início do vídeo, mas se você passar a observar pelo menos essa linha aqui, ó, do lucro líquido, dificilmente você se mete em enrascada. Aqui nós vamos ver aqui os últimos 15 anos dessa ação, tá? Vou trazer para cá para o final. E o que a gente observa? Essa empresa, ó, a linha do lucro líquido, essa linha branca aqui, é a quarta linha, tá? Então, lá nos idos de 2010, o banco estava dando 7,38 bilhões de lucro em um ano. 2013, ó, teve redução para 5,85 bilhões. Você vê que é um banco que ele não tem os crescimentos tão gigantescos igual outros bancos têm. Mas, de contrapartida, ele paga muito mais dividendos, teoricamente, do que os outros. Então, 9,8 bilhões já em 2015. 2017 ali, ó, já tinha dado um salto para 9,14 bilhões, 12, 16, 13, 15, 12, 2023 teve um recuo para 9 bilhões e meio, 2024 teve uma melhoria ali para 13,4 bilhões e por enquanto vem no acumulado 2025 mais ou menos 12,4 bilhões. Acredito eu que esse ano vai voltar a ser um ano melhor até do que 2024. A gente vê que ele vem voltando mais ou menos à normalidade, mas ainda não atingiu aqueles 16 bilhões de lucro lá que ele deu lá em 2019, né? Então vem meio que voltando à normalidade o banco aí, eu considero. Se você olhar para esse indicador, lucro líquido, todos esses anos são bilhões de lucro, tá? Bilhões. Se a gente considerar que o banco continua sendo um banco lucrativo e tendo bilhões de lucro, essas oscilações aí de curto prazo que vão acontecendo é normal. Passa por um problema, às vezes reduz o lucro e tal,
Mas no longo prazo é aquela história do cair subindo, né? Ele sobe, na verdade, com quedas no meio do caminho. Então, queda, queda, sobe. Queda, 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 sobe. Queda, 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 sobe. No geral, você vai vendo que ele sempre vai tendo picos ali de... Aqui a gente está olhando um horizonte só de 15 anos, né? Então, quanto mais tempo tem ali, você vai vendo que no longo prazo, a tendência de uma boa empresa é que esse lucro líquido seja crescente aí, né? Enfim, mas se você optar por empresas lucrativas, que pelo menos estão de lado, né? O ideal é que esse lucro seja sempre crescente, né? Mas pelo menos tenha lucro líquido aqui ao final, dificilmente você vai se envolver em ativos que possam te trazer problema. Então, por exemplo, empresas de commodities, que tem muita sazonalidade, que são dependentes aí, por exemplo, Petrobras, Vale, isso que eu tô falando de empresas boas, né? Mas aí, empresas de construção civil, empresas do setor de varejo, empresas do setor de educação, são empresas que dependem muito do ciclo de mercado e tal. Então você vai ver que esse tipo de empresa, por vezes, elas não costumam ter um lucro líquido positivo, às vezes tem prejuízo no meio do caminho. Então só de você se afastar desse tipo de empresa, isso aí pode... Porque assim, tem boas empresas nesse meio do caminho aí, mas também tem muitas empresas ruins, muitas. Então se você vem com empresas que... Quando a gente vai para empresas do varejo, eles têm prejuízo recorrente. Ao passo que quando você vem para boas empresas aqui, elas têm lucro líquido recorrente. Então, poxa, eu prefiro apostar em empresas que têm lucro líquido recorrente do que essas empresas que volta e meia passam por prejuízo, né? Enfim, é apenas uma dica, uma visão. Não necessariamente significa que seja melhor, mas é algo simplista e que, na minha opinião, é fácil de se executar, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessa empresa, dessa ação, o Banco Santander, SAMB 3, SAMB 4 e SAMB 11. São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back.